A Justiça de Minas Gerais negou um novo pedido de liberdade feito pela defesa de Kawara Welch, de 23 anos, presa desde 8 de maio pelo crime de stalking, após perseguir um médico de Ituiutaba, em Minas Gerais. Ela continua custodiada na penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia. E quem que é essa stalker, hein? E o que isso tem a ver com a série da Netflix Bebê Rena? Vamos ouvir as informações aí e as comparações com o nosso Pedro Zambarda aqui no plantão. Vamos lá. Pedro, como é que é? Nós temos aí nossa própria Bebê Rena? Talvez a nossa própria Bebê Rena. E eu acho que eu vou virar o setorista do Meteoro de pautas malucas, né? Porque eu só trago as bizarrices. Eu tava vendo as pautas que estavam anterior e falei, pô, normal, aqui vou trazer uma stalker, trazer o filho do Olavo, enfim. Mas a história é a seguinte, né? E aí depois eu queria te perguntar sobre a série. O médico relatou, ele deu entrevista para vários veículos de imprensa, mas para o Fantástico ele falou que conheceu a Kawara em 2018, quando ele atendeu ela com um quadro de depressão. Ela era paciente dele. Ah, é? Olha aí, é um médico. E aí o que aconteceu? Ainda segundo a vítima, as perseguições a ele e sua família começaram em 2019, quando Kawara se dizia apaixonada por ele. Puts. Por conta das tentativas, a artista plástica foi excluída da lista de pacientes do profissional. Com isso, ela passou a fazer ameaças e a também ligar para os familiares do médico, incluindo o filho dele de 8 anos. Cara, que loucura. Kawara ainda teria enviado a ele fotos com os lençóis e cordas amarrados no pescoço e outros em tom de despedida. Olha só, que absurdo. É tortura psicológica isso aqui. Ao todo, o profissional e a esposa registraram 42 boletins de ocorrência por perturbação do sossego, lesão corporal, ameaça e extorsão. Kawara também teria começado a segui-lo nas ruas em 2022. Lembrando, em 2022 a gente estava ainda, acho que no finalzinho da pandemia, né? Tava ali no segundo ano, né? E ela perseguiu ele mesmo assim. Segundo o médico, a jovem invadiu seu consultório e houve um desentendimento com agressões entre ela e sua esposa. Um ano depois, também na clínica, houve mais de um episódio em que a acusada invadiu o espaço e teria furtado o celular da companheira da vítima. Lembra muito as cenas de Bebê Rena, hein? Assustadoramente. A artista plástica chegou a ser presa, mas foi liberada após pagar fiança de 3,5 mil e passou a responder ao processo em liberdade. Nas redes sociais, a jovem se identifica como artista plástica e modelo. Se você quiser mostrar a matéria do Globo, que acho que eu tô mostrando aí, falando aí para vocês, ela se identifica como artista plástica e modelo. Nas publicações, ela compartilha fotos suas e de suas obras. Kawara acumula cerca de 6,5 mil seguidores. Já deve ter aumentado, aliás. E a defesa da jovem diz que os dois tinham um relacionamento, coisa que ele nega. Ainda segundo os advogados que representam o artista plástico, o relacionamento teria começado quando ela era uma adolescente, entre seus 16 e 17 anos. Ana, só para você ter uma ideia, ela mandou 1.000 mensagens e fez 500 ligações. Além dos 40 e poucos BOs que eles abriram. Acaba lembrando a série, porque não sei se você lembra, né? A stalker do comediante, que é o Richard Gere, ela teria mandado, eu lembro das contas, e eu lembro que eu fiz até com a minha esposa um levantamento, assim, quanto seria por dia. Foi, acho que, tipo, 400 mil e-mails, né? Os paralelos são muito fortes, assim, até porque, né, o caso da Bebê Rena é baseado, né, num caso de verdade. E esse tipo de situação, assim, me chamou muita atenção, sabe? Tem duas coisas, assim, que me chamam a atenção. Primeiro, é o impacto psicológico que esse tipo de perseguição faz sobre as vítimas, sabe? E começa assim, começa com uma coisinha simples, começa com fazer um perfil falso para ver um stories no Instagram, começa com ficar obcecado com as suas postagens, e aí vai ampliando, porque a pessoa tem tem aí qualquer tipo de desequilíbrio aí que vai
vai achando que tem alguma coisa a mais e tal, e a coisa vai escalando. Agora, e as pessoas subestimam assim, o impacto que isso tem na vida de quem sofre, né? Uma perseguição dessa. Tem um motivo pelo qual existem leis contra isso, né? Tira muito da liberdade, né? Tira a paz de espírito, fora as ameaças, enfim, né? Outra coisa que me chama a atenção são os 40 e tantos BOs, né? A quantidade de vezes que uma vítima de perseguição tem que pedir ajuda para a polícia, e não é só nesse caso, né? Muitas vezes, se não tem sangue escorrendo, a polícia fala, não tem, não posso fazer nada, né? E eu acho, inclusive, importante falar, né? Apesar dos dois casos que a gente cita são mulheres perseguindo homens, o stalking mais comum é de homens perseguindo mulheres, que acaba culminando no feminicídio. Isso é uma coisa que é muito importante de frisar. Mas apesar da gente... A gente fez essa comparação aí com a série, tem uma grande diferença da série, e aí eu queria ouvir até tua opinião sincera a respeito disso. Tem uma outra matéria do Metrópolis que eu separei. Vou abrir aqui, que tá? Assim, tem a stalker verdadeira lá da série da Netflix que mostrou a cara, né? Que é a Fiona Harvey. Ela inspirou aquela personagem Marta que a gente vê na série. Olha. E eu achei um pouco diferente o caso do bebê Rena em relação a esse caso real. Claro, os exemplos assim são bem semelhantes, mas o Richard Gedd, ele fala isso. Ele explica até por que ele escondeu a identidade da stalker dele na série. Ele diz que ele fez isso porque, apesar dela ter esse comportamento completamente doente do ponto de vista psicológico, ele se afeiçoou a ela. Você percebe isso em muitos episódios da série. Não sei se você reparou nisso, se você achou curioso como ele via no transtorno dela essa questão da pessoa que está sozinha na cidade de Londres ou numa grande metrópole, da pessoa que tem carências afetivas, que ele também tinha. Ele também tinha uns relacionamentos que eram meio lixos, e eu achei bem interessante como a série... Inclusive, ela até é um pouco perturbadora nesse aspecto, né? Porque mostra ele sofrendo outras violências que não são só o stalking, e mostra que, na verdade, os traumas psicológicos das pessoas são maiores, às vezes, do que a gente imagina, né? As coisas são muito mais complexas, assim, né? Eu vendo a série, eu pensei muito nisso, assim, também. O quanto, às vezes, também não podia ter um comportamento autodestrutivo dele, né? Quando ele dava alguma abertura, assim, para ela. Tem um pouco de compaixão também por entender que ela também era uma pessoa que tinha seus traumas, seus sofrimentos, mas ao mesmo tempo de não conseguir se desvencilhar, né? Totalmente dela, porque isso também fazia parte de vários outros comportamentos autodestrutivos dele, né? E isso me chamou bastante atenção nesse caso também. O que parece que, né, não é pelo menos até onde está colocado aqui, né, não é o caso né, do caso brasileiro ali, é uma outra questão ali, né? Mas é sempre tudo muito mais complexo, assim, do que parece. E uma coisa que acho que daí tem em comum em todos esses casos, né? Há muito sofrimento envolvido, assim. Há um lugar de muito sofrimento, assim, em todas as pontas, assim, de um negócio desse, né? Eu nunca me esqueço de uma coisa da série, que é assim, a Fiona Harvey, a verdadeira, ela tira sarro disso no Twitter. Aliás, uma curiosidade, a stalker do Richard é de esquerda e é anti-sionista no Twitter. É muito louco, porque o pessoal acha que por ela ser desequilibrada, ela é uma pessoa péssima. Não, ela é uma pessoa até com umas ideias interessantes. Mas eu achava engraçada as mensagens que ela mandava, porque ela mandava era anos 2000, acho que tinha passado pouca coisa de 2010, eram de celulares que ainda não eram iPhone, e ela mandava send from my iPhone, escrito errado, às vezes, nas mensagens. E é engraçado isso, né? A gente vive uma era de tantos avanços tecnológicos, literalmente você pode acessar qualquer pessoa no mundo em poucos segundos por uma mensagem de texto ou áudio, e o quanto, ao mesmo tempo, nesse universo, a gente ainda está muito sozinho, né? A gente ainda tem sempre os mesmos problemas de sempre. As pessoas são solitárias, as pessoas têm problemas, elas têm carências.
Então, eu entendo o médico, assim, sabe, se tá sofrendo stalking, gente, denunciem a polícia, denunciem as autoridades, é isso que você tem que fazer mesmo. Mas eu entendo o lado do comediante que simpatizou, porque você também consegue entender porque as pessoas estão tão solitárias, né? Agora que tá o caos, vai mais ainda, né? Exatamente. E tem muito dessa coisa da comunicação pública na internet, né? Muitas vezes as pessoas acham que tem uma intimidade com a pessoa que não tem, né? Não tô só falando assim, de pessoas que estão expostas, sei lá, no caso de jornalistas, né? Que o caso da gente, né? Tá exposto e tal. Não é só isso, assim. A gente não sabe nada da vida do outro, né? Não sabe o que o outro está passando, não sabe o que está acontecendo e muitas vezes infere coisas que são completamente erradas, né? Então, assim, tudo bem a gente demonstrar humanidade, a gente tentar se conectar é saudável, mas a gente também, às vezes, não consegue entender que tem uma pessoa de verdade, completa, né? Do outro lado, assim. E vou ter que retornar para minha frasezinha. O outro não é o NPC da sua vida. Eis uma ideia bem radical, né? O outro é uma pessoa, não é um... Sabe? Quer uma ideia mais radical? Às vezes você é o NPC da vida da pessoa. Aceite isso. Também tem isso, assim, né? A gente não sabe nada da vida do outro, então que tal um pouquinho de gentileza? Agora sim, uma ideia radical. Comunista? Safada. Não, deixa eu fechar aqui que é minha ilustração favorita, ó. Por favor! Eu quero uma dessa também. Dá um crédito aqui pra artista, a Mari Santos. Um presente aqui da minha esposa. Parabéns. Muito boa. Ótima arte. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Mais delicadeza, chat. Mais delicadeza com a vida dos outros na internet. Afinal de contas, vocês também têm a de vocês. Voltamos em instantes. E para todos os outros casos, sempre há o recurso do processinho.